Deputado, a gente começa aqui fazendo uma avaliação. 2013 foi um ano que o senhor encarou muitos desafios na Assembleia Legislativa, não? É que nós assumimos uma Assembleia que precisava de uma ampla reforma administrativa. E nós nos propusemos a fazer essa reforma administrativa. Nós cortamos todos os gastos supérfluos, o excesso de funcionário, os supersalários, as aposentadorias irregulares, o 14º, 15º. Por que cortar o 14º e 15º? O 14º e 15º, o professor que está me assistindo agora, ele não tem 14º e 15º. Não é justo o policial deputado... também não, né? O policial também não. Então, o deputado ter o 14º e 15º, quando nós íamos discutir salário dos funcionários públicos, nós não tínhamos autoridade para discutir. É com atitudes que você adquire autoridade. E com todas essas medidas, a economia que está sendo feita, aí o resultado do trabalho disso começou a sobrar muito dinheiro. Bom, e logo no começo do ano, eu lembro de um fato bem polêmico, o senhor já tirou os seguranças que faziam ali uma espécie de poder paralelo, principalmente no pátio da Assembleia Legislativa, e criou o que é chamado de gabinete militar na Assembleia Legislativa. Como é que foi isso? É que nós tínhamos lá um grupo de seguranças que eles mandavam mais na Assembleia que a própria comissão executiva. E eles nós tínhamos que fazer as mudanças, nós tínhamos que exonerar todos os diretores da casa e nós precisávamos de segurança. Então nós demitimos todos os seguranças e instalamos lá a Casa Militar. Hoje, com a Polícia Militar disciplinada, hoje a Assembleia é uma outra casa. Antigamente, para você chegar na Assembleia, você tinha que pagar uma propina para quem estava segurando lá, estava lá de guarda. Hoje não, hoje você é recebido pelas pessoas, com respeito, com educação. Afinal, ali é o centro nervoso da política do Paraná, porque todo paranaense que está envolvido com a política do Paraná passa pela Assembleia. E a gente tem que dar um tratamento a essas pessoas de respeito. Sem dúvidas. O senhor falou agora um pouquinho de economia, final do 14º e 15º salários, mas nós tivemos também outras atitudes econômicas na Assembleia durante esse ano, como, por exemplo, o corte de cargos comissionados, o fim de diárias de deputados em viagens. Como é que foi tudo isso? Só para tração comparativa a questão das viagens dos deputados. A Assembleia de Minas Gerais gastou no ano de 2012, gastou 5 milhões em passagens e viagens. A Assembleia do Paraná gastou 70 mil. Então é essa forma que nós estamos dirigindo a casa. Tudo que é supérfluo foi cortado para economizar os recursos da população. E o importante é que esses recursos que estão sendo economizados pelas medidas de austeridade. Você veja, o Congresso Nacional está terminando com o 14º e o 15º. Nós já terminamos no primeiro ano de mandato nosso. O Congresso Nacional, por determinação da Justiça, estão terminando com os supersalários. Medida essa que nós tomamos há 3 anos atrás. O excesso de funcionários, mais de 1.000 cargos comissionados extintos. Nós tínhamos lá na Assembleia uma coisa extraordinária. O cidadão aparecia só no final do mês, recebia o seu super salário, porque era salário de 15 a 20 mil reais, e voltava no outro final do mês receber. Nós terminamos com isso. E o que ocorreu? Começou a sobrar muito recurso. No primeiro ano sobrou 90 milhões, no segundo ano 110 milhões e neste ano 200 milhões. 200 milhões de reais. 3 anos nós já economizamos um orçamento. E esse dinheiro é revertido para as principais necessidades do Estado? Esse dinheiro nós fizemos uma parceria com o governador Beto Richa, que nos apoiou nas medidas de austeridade da casa, que sem o apoio dele nós não poderíamos ter feito essas medidas. Eu estou vendo ali a imagem, por exemplo, parte desses recursos nós compramos ônibus adaptados para entregar a todas as APAES do Paraná. Então imagina o cadeirante que tem que embarcar numa Kombi, as pessoas tinham que levantar. Isso faz parte do plano de apoio aos municípios? Isso, e o outro programa que foi instalado, que nós fizemos em conjunto com o governador, é o PAN. 150 milhões foram destinados para os pequenos municípios com menos de 50 mil habitantes. Então, cada município estabeleceu a sua prioridade. Não foi definido a obra. Quem definiu a obra
foi o próprio município. Então, lá tem município que fez uma capela mortuária, o outro município comprou um ônibus para transportar os seus doentes para as cidades maiores. Ambulância, equipamentos para hospitais. Ambulância, equipamentos para hospitais, reformas de postos de saúde, enfim, 150 milhões destinados aos pequenos municípios do Paraná. E se tratando de transparência, presidente, temos lá o portal da transparência, tivemos também a divulgação dos salários dos servidores, tudo isso para aumentar ali a transparência na casa, para não deixar nada em dúvida, é isso? Eu sempre brinco e digo que a melhor funcionária que eu contratei no meu mandato foi a dona Transparência, ou a senhorita Transparência. Não custa nada e a população ajuda a fiscalizar. Então, hoje, por exemplo, o cidadão que quiser saber quanto ganha o seu deputado, quais os funcionários que estão lotados no gabinete do deputado e quanto ganha os funcionários dos gabinetes, está tudo no portal da Transparência. Qualquer licitação que é feita de compra de produtos ou de mercadoria ou de reforma, porque nós estamos também reformando a casa, é tudo no portal da Transparência com acompanhamento do Tribunal de Contas. Nós construímos uma sala ao lado, onde os funcionários do Tribunal de Contas acompanham em tempo real todas as ações administrativas da casa, que geram despesas. Em 2012, apresentaram um projeto que previa o aumento das taxas de cartório. Isso seria um aumento de até 1000%. E o senhor barrou essa proposta, barrou esse projeto. Como é que foi isso aí? O senhor enfrentou uma batalha danada nisso aí também, né? Foi um jogo pesado, porque você, ao discordar do encaminhamento do Tribunal de Justiça, naturalmente você sofre pressão. Mas, para você ter uma ideia, nós tínhamos um aumento que girava de 18% até 1000%. O senhor incentivou um debate. Eu, primeiro, não coloquei em votação, porque estava no final do ano de 2012. Para não votar no afogadilho. Para não votar rapidamente. Aí nós provocamos um debate. No decorrer deste ano que se passou, e foi feito um debate junto com o Tribunal de Justiça, num amplo diálogo com o novo presidente do Tribunal de Justiça, nós conseguimos que este aumento fosse apenas o aumento do IPCA. O senhor também designou uma comissão para cuidar de concurso público na Assembleia, agora em 2014. De onde partiu essa ideia? O que motivou o senhor a agir dessa forma? Essa é a última etapa da reforma administrativa. O que nós queremos? A Assembleia tem um número grande de cargos comissionados que são nomeados politicamente, não são nomeados por competência. Então, nós vamos agora substituir os cargos nomeados por indicação política por concurso público. Nós vamos fazer concurso público. E vamos fazer uma lei, estamos fazendo uma lei da seguinte forma: cada pessoa concursada que entra tem que extinguir um cargo comissionado. Então, nós vamos terminar com a indicação política. Nós vamos ter funcionários indicados pela competência. Certo. Bom, não podemos deixar de falar de eleição. Esse é um ano de eleição e o seu nome apareceu sempre muito bem em pesquisas espontâneas por todo o estado do Paraná, pesquisas espontâneas como sendo um dos favoritos a uma vaga no Senado a partir do próximo ano. E a gente percebe que o senhor parece que o senhor abriu mão dessa vaga. Seria em favor do senador Álvaro Dias? O senhor disputa a eleição desse ano? Disputa qual cargo? Eu faço parte de um grupo político. A minha intenção era disputar o cargo de senador. Eu estou há 6 mandatos na Assembleia. Não posso permanecer mais na Assembleia, porque as medidas que nós tomamos de austeridade na casa, o ambiente lá ele não é muito saudável para mim, porque todas as pessoas, grande parte das pessoas atingidas com super salário, com corte de benesses que tinha lá, eu arrumei uma antipatia interna. Então não posso. O senhor chegou a ser ameaçado em algum momento? A gente lembra que no ano passado teve até um atentado. Eu não gosto muito de falar nisso, que parece que você quer se fazer de vítima, mas você sabe que quando você mexe com um grupo que comandava a casa, eles não se contentam. Imagina uma pessoa que tinha uma pessoa lá, para você ter uma ideia, que tinha a família inteira empregada na Assembleia. Eles ganhavam lá em torno de 50, 60 mil reais por mês. Essas pessoas foram exoneradas, mandadas embora. Essas pessoas, naturalmente, não ficaram satisfeitas comigo. E isso dá reflexos.
Então, eu não sou mais candidato a deputado estadual, gostaria muito de ser candidato ao Senado, mas temos que reconhecer que nós temos um dos melhores senadores no PSDB do Paraná, que é o senador Álvaro Dias, que faz um excepcional trabalho no Senado. Se ele for candidato ao Senado, apoiar o governador Beto Richa para a reeleição, eu provavelmente vou sair, se o partido aprovar naturalmente meu nome, eu vou sair candidato a deputado federal e vou incomodar em Brasília. Tá certo. Suas considerações finais ao telespectador do 90, já agradecendo a sua participação conosco aqui nesse início de tarde, né, final de manhã, início de tarde. Deputado. Olha, senhor, eu quero agradecer aqui de coração, primeiro cumprimentar o seu pai, que tem sido um grande parceiro nosso nas medidas. Todas as vezes, você imagina, nós quando tomamos a medida de cortar o 14º e o 15º salário, foi uma revolução dentro da casa. E boa parte não aceitava. E o teu pai sempre do meu lado, sempre me ajudando, sempre apoiando, sempre aqui na televisão, porque se nós não tivéssemos apoio popular, as mudanças não teriam acontecido. Então, seu pai esteve do meu lado, me ajudando, e nada melhor do que eu fazer esse depoimento aqui do excelente trabalho que o seu teu pai realiza lá e do apoio que ele me deu nos momentos mais difíceis. Então, quero agradecer aqui de público a você. Imagina. E ao Roberto, que não está aqui, mas deixar aqui um abraço, um agradecimento e dizer para a população do Paraná, ao me despedir aqui do programa, que não é brincadeira o que foi feito na Assembleia do Paraná. Se for feito no Brasil, não vai faltar dinheiro para a educação, para a saúde, para a segurança. Porque se numa Assembleia só na Assembleia do Paraná, em 3 anos foi economizado 400 milhões de reais, você imagina se nós passar vassoura nesse Brasil, quanta sujeira nós poderíamos terminar. E o que eu tenho dito, se numa eventualidade o PSDB aprovar meu nome para ser candidato a deputado federal, eu vou para Brasília não para ser mais um deputado federal. Eu vou para Brasília para reunir um grupo de deputados, arrumar um gaúcho, um catarinense, um nordestino, fazer um grupo lá de 10, 15 deputados, carne de pescoço. E fazer o que nós fizemos no Paraná. Porque quando nós iniciamos o trabalho aqui no Paraná, aqueles que não queriam que a reforma acontecesse administrativa e que se cuidasse do dinheiro público, eles me chamavam e diziam que eu era louco. Eu de louco não tenho nada. O que eu tenho é vontade de mudar o Brasil. O Brasil, se tiver seriedade, se tiver competência, não falta dinheiro. Pode ter certeza, porque nós pagamos 36% de impostos de tudo que nós produzimos. Uma carga altíssima. E você vê aí todo dia gente indo para a cadeia, é corrupção, quando você liga uma televisão, é corrupção, corrupção, corrupção. Aqui no Paraná, nós estamos fazendo a nossa parte. Nós queremos levar esse sistema para fazer em Brasília. Parabéns, feliz 2014 para o senhor. Um abraço e dá um abraço no Roberto. Dou sim, pode deixar. Deputado Valdir Rossoni, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, prestando contas conosco aqui no programa 90, não conosco, mas com toda a população do Estado do Paraná e falando para o Brasil, por meio de mais de 2 milhões de parabólicas espalhadas por esse país, por esse Brasilzão afora, né, falando das medidas tomadas ao longo de 2013 e do que pretende fazer também em 2014.